Fala galera, bem-vindos a mais um Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Eu sou Alex, seu host, hoje infelizmente sem o meu parceiraço aqui, Gerson Otto, mas nós estamos aqui para manter o nosso compromisso com você de gerar conteúdos que te inspirem. Hoje eu trago aqui uma pessoa que me inspirou a voltar a estudar. E é uma pessoa que, através de ter conhecido ela, eu percebi que, cara, a gente precisa se reinventar. A pessoa a quem eu me refiro é a Amélia Malheiros, uma amiga, alguém que tem me inspirado com a sua capacidade de se reinventar, Amélia. Seja bem-vinda ao Texto Inspira. O Alex, eu estou tão feliz, o Texto Inspira mesmo, viu? Mas melhor ainda é porque as nossas conversas tão boas, das inúmeras caronas que você me deu aí nessas nossas andanças, hoje vai ao ar, ao vivo, né? A gente vai ter um monte de cúmplice aqui, de um monte de gente sabendo de tudo que a gente fala um com o outro. Exatamente. E a gente sempre traz essas conversas e sabe o que é legal? Porque a última vez que a gente foi para Jaraguá do Sul, nós fomos conversando e você me fez algumas perguntas e eu falei assim, meu Deus, é interessante. Olha só como que algumas perspectivas são importantes trocar. E aí eu ressaltei naquele dia o valor que tem a troca de experiência, a troca de conversas, de perspectivas. E eu achei isso muito bacana. E agora, estando aqui, tendo a oportunidade, eu achei muito legal como você colocou, que as pessoas que estão lá nos escutando, seja no seu trabalho, na tua academia, aonde quer que seja, vocês vão ter a oportunidade que eu tive de conversar com a Amélia Malheiros. Amélia, o nosso podcast ele é composto basicamente de passado, presente e futuro. Então eu não posso deixar de te pedir que conte a tua história. Conta pra gente como que a Amélia Malheiros se construiu. Olha, Alex, vai ter tempão aqui para podcast, né? Não, eu já sei que não tem muito tempo, não. Mas olha, foram 60 anos bem vividos. Estou emplacando a versão 6.0. Daqui a pouquinho, mês que vem, tá? Boa Libriana, de 18 de outubro. 18 de outubro? Meu avô, um dos meus grandes mentores, fazia aniversário dia 18 de outubro. E não é o mês que vem. Nós já estamos em outubro. Meu Deus, nós já estamos em outubro. Jesus, hoje é dia 1º. Mas eu sou a 13ª filha de uma mãe chamada Amélia, também. Eu recebi o meu nome em homenagem a ela, e um pai, o José. O meu irmão também é José, em homenagem ao meu pai. Porque lá em casa, cada filho que nascia, o meu pai homenageava alguém conhecido. Muito filho, deu para fazer muita homenagem. Quando eu nasci, o meu pai chegou em casa e disse para minhas irmãs, olha, essa vocês vão adivinhar fácil o nome. O nome dessa menina que nasceu é da mulher que vocês amam, gostam, adoram. E eles começaram a dizer, minhas irmãs, meus irmãos, começaram a dizer nome de tia, de santo, de madrinha, de vizinha, de conhecida, e não diziam o nome da minha mãe. Ninguém acertou. Elas nunca imaginavam que eu fosse receber o nome de Amélia. E aí o meu pai, depois de deixar um tempo, né, deu uma canseira e falou, mas é Amélia o nome dessa menina. Esse virou meu bordão lá em casa. Né? Lá em casa tinha um bordão. É a Amélia! Quando eu fazia alguma coisa de errado, né, as irmãs vinham e diziam, é Amélia o nome dessa menina. Amélia não é um nome comum, né? Ultimamente a gente não vê muita Amélia nascendo, é o nome de pessoas com mais idade, mas eu tenho um orgulho enorme, porque é o nome da minha mãe. Esses dias fui procurar o significado. Já sabe o que significa não, Alex? Conta Bom, pra gente. Eu vou te contar o que significa Amélia. Alex significa a que trabalha. Nome perfeito, hein? Ai, bom, já Deus. Tinha a música, né? A Amélia, que era mulher de verdade, porque trabalhava muito, Exatamente. Né? Mário Lago se inspirou no que o nome diz, né, na definição dele. Mas, enfim, então eu fui uma quase temporona, minha mãe já teve com 40 e tantos anos, durante 18 anos ela teve 14 vezes grávida, isso é inimaginável para os dias atuais, somos 12 filhos, Não, mas né? peraí, eu quero saber uma coisa rápida. O teu irmão mais novo, que são
14 irmãos, certo? Se você foi a 13ª, teve um depois, Uma certo? menina. Ah, uma menina? Eu queria saber se por acaso ele era o José. É o anterior, José. Não, porque senão eu tava aqui curioso pensando, né, que o teu pai deixou para homenagear Na finaleira? na finaleira vocês, né? Aham. Porque tinha tanta gente na frente que eu fiquei Meu curioso Deus com do céu. isso. A última é a Ângela, que ele homenageou a madrinha, uma madrinha. Enfim, cada uma tem uma história, pelo amor de Deus. Família humilde, nós moramos sempre no Garcia, no Reino do Garcia, mas lá nos Cafundó, assim, no final da Rua Belo Horizonte. Meu pai, muito humilde, nasceu no Gasparinho, foi expulso da casa do avô dele na noite em que a minha mãe ia ter o meu irmão mais velho, o primeiro filho, porque naquela época os pais tinha uma outra noção, né, nesse trato com os filhos, e o meu avô não queria que o meu pai tivesse filho dentro da casa dele, achava que depois nunca mais ia sair, ia ficar lá e o meu avô ia ter que cuidar da criança, algo assim, né? Já tem Sim. quase 80 anos essa história, então, Alex, o que eu sei... Eram outros tempos. Eram outros tempos, outro século, né? Muitas dificuldades, uma família extremamente humilde, assim, mas, enfim. Meu pai é muito batalhador. De onde ele veio? A localidade que ele morava chamava-se Miserinha. Tu consegue imaginar? Um lugar chamado Miserinha. Não devia estar nadando de braçada, né? O meu avô saiu com eles de lá porque farmacêutico, Mas isso não, Gaspar, isso Gasparinho. no Gasparinho. Em Gasparinho. Até hoje lá tem uma parte da minha família lá que tem terreno lá no Gasparinho, mora por lá, tem sítio. E esse Anfilóquio Nunes Pires, acho que era o nome do farmacêutico, que é nome de rua Sim. em Gaspar, ele disse para o meu pai, para o meu avô, olha, leva essa criançada daqui, vai morrer tudo aqui de malária, tu não vai ter mais nenhum filho daqui a pouco. E aí meu avô saiu também, assim, sem condição nenhuma, e criou também uma família numerosa. Eu tenho família numerosa de mais de 12 filhos, tanto do pai como da mãe. Naquela época, tudo família com mais de 10 filhos, assim. Meu pai não fugiu à regra. E ser a 13ª de 11 mulheres, assim, tem os seus desafios. Sabe por quê, Alex? Porque nós todas fomos esperadas homem. O meu pai fez tanto filho assim, porque ele queria muito homem, para ser a força braçal, né? Era da agricultura, da roça, né? Minha família vem dessa origem da roça e o meu pai queria filhos homens. Eu preciso fazer uma pausa. 13ª filha, hoje é o 13º episódio. Meu Deus, olha! Não é coincidência. Número da sorte. E o meu pai esperou todas nós, homem, e ele foi tendo filha atrás de filha, e não vinham os meninos. Mas olha, essa vida, Alex, é incrível. Essas tantas mulheres, né? Teve 3 homens só. Mais velho, e depois uma mulherada, e no meio, assim, intercalados 3 homens, o Jorge e o José. E foram essas mulheres que, praticamente, ao final da vida do meu pai e da minha mãe, que deram todo o suporte, especialmente a ele, porque ele viveu até os 94 anos, faz 10 anos que faleceu. Ela faleceu aos 78, a Amélia, amada, uma santa, foi direitinho para o céu. Ele, um homem duro, um homem severo, um homem cheio, assim, né? Enfim, de preocupações, de como daria conta de cuidar dos filhos, mas nunca deixou faltar nada. E, principalmente, ele era um contador de história. E eu hoje descobri recentemente, estudando o valor que as histórias têm na nossa vida, não à toa, né? A gente aprende tudo na oralidade, quando criança, ouvindo as histórias, e cada história carrega um ensinamento. O meu pai contava histórias que eu não sei de onde ele trazia, mas que hoje, quando eu olho para trás, eu penso como aquele homem foi sábio, como aquilo que ele deixou para a gente plantado reflete nos valores que a nossa família cultiva até hoje. Então, eu já quero deixar uma primeira reflexão, assim, que histórias a gente está contando? Como é que a gente está fazendo com que esse têxtil inspira esse setor? Que histórias a gente está contando sobre o nosso setor, sobre a moda brasileira, sobre a nossa própria existência dentro, né, desse contexto todo? Porque as histórias, elas têm um poder incrível de nos transportar para o universo. Eu tenho uma netinha agora, né, está fazendo 2 anos, e eu comecei a contar histórias, porque agora ela já entende, eu interpreto, eu faço as vozes, comecei a contar as básicas. E cada história carrega, então, né, desde os 3 porquinhos, as tradicionais, o chapeuzinho e por aí vai, e agora as histórias mais modernas, eu vou dando uma repaginada na história quando eu conto para a neta. E aí, nessa contação de história, eu me vi me lembrando de tudo aquilo que eu aprendi assim, na base familiar, e é tão importante. Hoje a gente está um pouco desconectado dessa base familiar, porque as famílias viraram espaços onde a gente compartilha,
mas convive, mas não com aquela profundidade, né? Esse é um ponto interessante. Eu também fui muito abençoado com esse aspecto, porque meus pais tinham algumas regras de convívio, que eram, por exemplo, assim, a gente tinha que jantar sentados à mesa, todos, e aquele momento tinha diariamente. E realmente isso acho que fez diferença, porque aquele momento de convívio, e naquela época existia a televisão, não existiam os celulares, né? E não de maneira nenhuma podia estar ligado à televisão. E aí a gente tinha a oportunidade de conversar e trocar experiências, porque na verdade algumas coisas a gente vai dando nome com o passar da experiência, né? Então você acabou de nos contar um negócio chamado storytelling, hoje muito famoso, né? E são coisas que a gente sabe fazer porque a gente viveu num passado determinadas coisas. E a gente precisa estimular que os jovens também aprendam a fazer isso através da vida deles. Todo mundo vive um storytelling, né? Você tá contando da onde veio essa tua capacidade de criar e contar umas histórias, e eu, te conhecendo como te conheço, eu sei que você tem a capacidade de contextualizar um momento e explanar isso para que inspire as pessoas. Mas isso veio de algum lugar, e é através desse convívio familiar. Veio dessa base linda do meu pai. E mais recentemente, Alex, eu passei para uma outra área de interesse. O bom de a gente viver muitos anos, né? Então, já entreguei a minha idade aqui, é que você vai pivotando de área, se reinventando, vivendo novos ciclos. Se no físico, talvez você tenha um decréscimo, né, da tua vitalidade, sim, no mental e no intelectual, a sabedoria chega, eu acho assim, vou te dizer que 48 para cima é que eu comecei a ficar um pouco mais tranquila, porque daí a mulher vive aquela fase de menopausa, uma fase onde os hormônios estão muito agitados. Tranquilizando, eu entrei numa fase de tranquilidade, 48 para frente, e comecei a buscar outras áreas de estudo. E a área que sempre me encantou foi comportamento humano. Então, vários vieses, né, desde a psicologia, as constelações, mas mais recentemente eu estudo neurociência. E a neurociência, ela traz um aspecto sobre a contação de história. Ela diz que nós somos dois. Nós somos um ser dual. Nós somos o ser que vive a experiência e o ser que conta a história. A história que eu te contei da minha família agora é uma história criada, vivida, imaginada, parte é verdadeira, parte sim, são memórias, a memória não é fiel. E essa narrativa é o eu, que é uma parte de mim. Porque o eu da experiência, que foi aquele que viveu, que deixou as marcas, que criou as crenças e as raízes, e o eu da narrativa, ele não é absolutamente fidedigno. Então, a pergunta que eu sempre me faço, né, e você me disse, conta a tua história. Eu falei, que história eu tenho contado sobre a minha própria trajetória? Essa história, ela me inspira a mim mesma? Ela me inspira, ela me deprime, ela me torna heroína. Eu sou a passageira de um trem, ou eu sou aquela maquinista, aquela que está a condutora. Quem é que eu sou na minha história? E eu penso muito sobre isso. Então, a minha mais recente área de estudo é a neurociência. Eu tenho feito leituras, tenho buscado podcasts assim que me inspiram também, porque eu sei que podcast hoje é uma ferramenta incrível. Sou a louca do podcast, vivo sempre procurando. E esse eu da narrativa, então, é isso que eu te falei. Aprendi a ser uma boa contadora de história com Zequinha Malheiros. O apelido dele era Zequinha, um baixinho danado. E até hoje eu sigo pensando, né, que valor que tem você conseguir, enfim, realmente inspirar pessoas por aquilo que você viveu. Já que nesse viés de contadora de histórias, né, que você trouxe para nós, conta para mim como é que você foi ser mordida pelo bichinho do têxtil. Porque você estava me confessando aqui nos bastidores, antes da gente começar, que você queria ir para um lugar. Ô Alex, eu comecei com 14. E antes de entrar no mundo têxtil, eu já trabalhei em muitas outras empresas, de certa forma todas ligadas ao ecossistema. Prestadores de serviço, empresas menores. Muito no passado eu trabalhei na malharia Tiemann, hoje extinta, né? Trabalhei em empresas, vendi corantes para a indústria têxtil. Eu
quero confidenciar uma outra coisa sobre o meu eu da narrativa, minha lembrança. Quando eu era mais jovenzinha, eu achava que eu era doida da cabeça. Porque, como eu venho dessa base... Hoje você tem certeza? Hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou doida. Mas absoluta. Olha só se não é doideira. Como eu tinha uma realidade familiar muito dura, né? Era roupa ganhada, nada novo, chinelinho, escola pública, comia o que plantava em casa, nunca passamos necessidade absoluta, mas foi uma vida muito, muito desafiadora. Eu chegava de noite, fechava os olhos e antes de dormir, eu inventava um outro dia. Eu fazia de conta que eu tinha vivido um outro dia e eu já projetava o dia seguinte. E esse meu dia era perfeito. Eu já me via como professora, porque durante o dia eu tinha dado aula, eu dava aula até para a cenoura plantada assim na horta lá de casa, eu dava aula. O meu sonho era ser executiva e professora. Então, eu já de noite, jovenzinha, assim, quando eu me lembro disso, eu ressignificava, eu redesenhava. Meu dia não era aquele perrengue que eu passei. Meu dia era maravilhoso. E o próximo, também descobri que isso hoje é uma técnica, né, muito famosa, que é você atrair, projetar e jogar para o universo coisas que depois a física quântica provou, né? O observador afeta o observado. Enfim, então eu não era tão doida assim. Mas essa capacidade, né, de redesenhar, isso sempre me acompanhou. Mas eu perdi a pergunta. Não, mas eu vou te fazer uma agora. Eu peguei essa parte da tua conversa, eu conheço o teu otimismo, conheço a tua postura em relação à vida, né? Só que eu queria entender um negócio. Você não perde o realismo com isso, porque você é uma pessoa realista, você enxerga a realidade como está, né? E talvez as pessoas pudessem, mas ela imaginava uma história e ela vivia uma história para... Não, você se projetava naquele lugar, mas você sabia qual era a realidade. Era uma fuga, né? Era um pouco de fuga, assim, Sim. Sabe? Porque era uma realidade dura, mas não era uma coisa pesada. Eu amava o meu dia. Eu, né, sempre fui uma filha amada e amo a minha família. Enfim, sou abençoada por ter nascido nessa família. Mas eu não me conformava com aquilo. E eu não tive oportunidade de estudar, porque ninguém na minha família teve. Ah, legal. Então você gente foi... Agora me lembrei da pergunta, como é que o bichinho do têxtil me pegou? Tudo que podia ter no mundo, que era gratuito, eu fazia. De curso, livros que caíam na minha mão. Eu sempre fui muito curiosa, muito autodidata. Terminei o 2º grau e comecei a namorar. E aí, uma oportunidade enorme de acelerar um casamento para sair daquela realidade. Né, para encontrar, enfim, uma outra oportunidade através do casamento. Lê do engano, né? Casamento não salva ninguém, casamento é um passo que tem que ser muito bem pensado, durou muito pouco. Mas naquele momento, muito jovem ainda, já trabalhando há algum tempo, grávida, que namorei aos 18, engravidei aos 19, fui mãe aos 20, eu me deparei, então, com uma interrupção desse sonho, porque no meu sonho eu era executiva e professora, precisava fazer faculdade, estudar, tive que interromper. E aí passei uns anos assim, enfim, dedicada à criação daquele ser que chegou na minha vida, o meu filho Julião, que foi a bênção, né, do universo. Ser mãe realmente trouxe para mim algo que eu nunca podia imaginar, só superado agora pelo amor de ser avó. Mas antes ainda de ser mãe, nada superava. Mas, enfim, não deu certo o casamento, uma união entre 2 jovens muito imaturos. Eu fui para a vida, para a luta, com um filho pequeno, tendo que sustentar. O meu pai não permitiu também que eu voltasse para casa. Tive que fazer acontecer a minha história. E aí eu fui fazer um curso do Dale Carnegie em 1989. Meu filho tinha 4 anos. Eu não tinha dinheiro para pagar. O curso era caríssimo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O livro do Dale Carnegie é um dos livros mais lidos, né, junto com a Bíblia, no mundo inteiro até hoje. O curso foi oferecido para o meu chefe, lá na Malharia Timan. O vendedor do curso sentou do meu lado, eu era secretária, e ele ficou me falando do curso, das maravilhas que era quando você aprendia técnicas de memorização e etc. E eu disse, mas esse curso o meu chefe não precisa, ele já é bom nisso, quem precisa sou eu. Alex, eram $3.000, algo assim, sabe? Não me lembro bem, mas era dinheiro para aquela época. Ainda bem que naquela época o dólar era 1 para 1. Era 1 para 1. Era dinheiro naquela época. Pois o vendedor foi lá, apresentou para o meu chefe, que eu até acho que fez também, e eu saí dali e fui para o RH. Era uma senhora que trabalhava no RH há milênios lá naquela empresa. E eu disse para ela, olha, eu tive hoje conhecimento de um curso que pode mudar a minha vida.
eu não tenho faculdade, mas eu tenho certeza que se eu fizer esse curso, eu vou dar certo na vida. Eu só quero que vocês financiem e descontem do meu salário em várias vezes, bem suaves, porque o curso é muito caro, eu não posso pagar ele de uma vez só, ou 3 vezes, ou 6 vezes. Não, faço em 10, 12 vezes. Pois ela não acreditou em mim, não fez isso. Eu sou grata àquela mulher até hoje. E aí eu conheci o Agenor Brandalize, agora na casa dos 80 anos, coach ainda, mentor, foi o meu guru, o guru da minha vida. Assim, eu devo a ele realmente os ensinamentos, né, com o meu pai também, do que eu trouxe para a prática da minha vida profissional. E consegui fazer o curso, fui crescendo profissionalmente, já me destacando na Timan, já passei a atuar em outras áreas, sair daquela posição de secretária, que foi a minha porta de entrada. E conheci no curso o Ricardo Belicanta, ele era diretor da Hering, de recursos humanos, um ser humano ímpar, um homem à frente do seu tempo. E ele falava maravilhas da Hering, eu já conhecia a Blumenau inteira, sonhava em trabalhar na Hering. A nossa região, né, aqui nossa cidade, Blumenau, ela acaba estar sempre muito ligada à história da Hering também, né? Então, que a gente fala aqui muito sobre no Texto Inspira, que a nossa história de vida está interligada com a nossa pessoa física com a nossa PJ, né? Total, e CPF, aí, CPJ. E aqui na nossa região, há muitas pessoas nascidas aqui ou pessoas que vieram para cá para trabalhar e tudo mais, também estão interligadas à pessoa jurídica das grandes, da Hering, né? Herings, Fabril, Tec, Artex. Eu, como era da Garcia, minha família inteirinha trabalhava na Artex. Meu tio era de recursos humanos, ia abrindo uma portinha, eu entrei lá, inclusive. Fiquei 4 anos. E eu trabalhava num projeto que já era ESG e eu não sabia. Olha que legal. Era economia circular, upcycling. Numa outra hora eu conto sobre isso. Foi meu primeiro emprego. Fiquei, acho que 2 ou 3 anos, né? E depois fui trabalhar nesses outros lugares que eu falei. Até que fiz o curso do Del Carnegie, conheci o Belicanta, o seu Ricardo. E aí ele disse, olha, tem uma oportunidade lá na Hering. Eu, se não me engano, é para o telemarketing. Estava começando essa história, né, de ter um telemarketing, as empresas nem sabiam que era um 0800. A Hering foi pioneira em tudo isso. E eu fui. No dia que eu cheguei lá, Alex, tinham 128 candidatas para 20 vagas. Pensa-se hoje, no têxtil ou em qualquer outro setor, eu desafio qualquer outro setor que esteja com vagas abertas aqui, que tenham 128 currículos para analisar em 2024, como aconteceu em 1991. É justamente o contrário, né? Hoje a gente tem 128 vagas para 20 candidatos. Alex, a gente procurava emprego, hoje o emprego nos procura. Mudou radicalmente essa realidade. E aí, naquela época, com muita candidata boa, eles iam fazendo dinâmicas de grupo, seletivas. Eu fiquei 3 semanas, indo todos os dias, passando por uma peneira, para ver se eu me encaixaria nas 20. O que tinha contra mim? Eu não tinha faculdade. E pedia no perfil, cursando nível universitário. Falei, meu Deus, estou ferrada. Mas a minha força de vontade, a minha necessidade, com um filho pequeno, morando sozinha, sustentando família, era tão grande de dar certo, que eu fiz, enfim, o que eu podia e o que eu não podia para me destacar naquelas dinâmicas. Fiquei na seletiva, fiz grandes amigos, entramos em 20 colegas e tem pelo menos umas 5, 6 que somos amigas nesses 30 e tantos anos, desde que entramos na Hering em 92, foi meu divisor de águas. Eu honrei realmente aquela porta aberta, uma empresa que me deu todas as oportunidades. Que bacana. E a coisa mais legal, Alex, assim, que não tendo faculdade, ainda assim eu não me limitei e comecei a me candidatar a vagas internas, porque o telemarketing era 6 horas, salário reduzido, trabalho repetitivo, já não me encantava tanto, mas eu estava grata por aquele trabalho. E eu participei de tanta dinâmica interna para participar em outras oportunidades, em outras cadeiras, que um dia o gerente de marketing me chamou e disse assim, olha, Amélia, isso não é uma seletiva, porque a gente já conhece teu perfil, já sabe que você quer crescer, pelo amor de Deus, não precisa. Mas é o seguinte, você já ouviu falar de serviço de atendimento ao consumidor, o SAC? Falei, não, mais ou menos, é aquilo que a gente vê ali no número dos alimentos. Ele falou, pois assim, tem uma lei nova que agora é obrigatório, a lei de proteção ao consumidor, né, a lei que ampara o consumidor, e o têxtil também. A Hering quer ser pioneira, foi a primeira a ter um SAC. Está fazendo 30 anos agora, e vai ter festa, e eu vou participar da festa dos 30 anos no dia 1º de novembro, a convite da Hering. Esse ano, aliás, você tem só festas. Tem, pelo amor de Deus, é 20 de SMC, 30 de SAC, 40 e tantos de carreira, 60 de idade.
E aí eu disse, olha, Carlos Zilli também, outro, nossa, um líder inspirador. Eu aceitei, assumi, não sabia nada, não sabia nem o que era. O consumidor mandava cartas naquela época para a gente, eu lia as cartas, respondia até à mão, de um jeito carinhoso, até que a gente teve coragem de ter uma caixa postal exclusiva, chama Caixa Postal 2105, nunca esqueci. E o 0800 47 31 14, o número que ia na etiqueta da roupa. Alex. Precisava me dar essa oportunidade para que eu pudesse fazer com que uma indústria centenária, já naquela época, como a Hering, percebesse que o consumidor tinha muito para contribuir. E quem não tem ainda um saque, um serviço de atendimento, por qualquer que seja o seu setor, enfim, o tamanho, olhe para isso, porque quem está lá na outra ponta consumindo o seu produto é quem tem mais conhecimento para te dar o feedback daquilo que você tem feito certo, daquilo que você pode melhorar. E mesmo uma empresa que sabia fazer tudo perfeitamente, com qualidade acima da média, a Hering sempre foi referência, abriu os ouvidos, abriu as portas para o consumidor, começou a entender que tinha melhorias contínuas que podiam ser feitas. Diretores que estavam há anos na casa respeitavam aquilo pouquinho de informação que eu trazia. O saque começou em que 92. ano? 92, gente. E vamos dizer... 94, oficialmente, 92 eu comecei. Então, 94, tá, Alex? Você está fazendo 30, né? 94. Vocês acreditam? Eu vou falar isso para você que está aí, que ainda tem empresas que não tem isso, que não escuta o seu cliente. O objetivo de inspirar aqui é esse, olha, você às vezes tem uma confecção e está lá fazendo o que você sempre fez, do jeito que você sempre fez, e não está ouvindo se o teu cliente ainda precisa disso. Aí você chega e fala assim, eu tenho uma empresa ou tenho uma marca que eu não conto uma história, a história que eu conto não conecta com o que eu entrego, e o que eu entrego, eu não escuto se o cliente quer aquilo. E aí a empresa dá certo bem sucedido, e não dá certo. E quero dar certo. Né? Gente, olha só, 94. Quando eu contei a minha história aqui, em alguns momentos eu fui falando assim, não, mas isso daqui era mentoria, isso daqui era... São os nomes novos que a gente dá, mas isso tudo não tem nada que é novo, só são competências empilhadas hoje. A gente tem hoje que, para ser gestor de uma empresa e tocar ela, a gente precisa empilhar muitas competências. Muitas, né? E a gente está falando tanto de inteligência artificial e de transformação digital, quando todas essas ferramentas que transformam a cultura de uma empresa já estavam disponíveis desde sempre. Sempre. Porque é isso, é modelo mental, né? É você realmente ouvir o outro lado para poder fazer com que o teu produto, o teu serviço faça sentido. Hoje a gente fala de propósito. Outra palavrinha, né, que a gente começou a falar novinha, agora. Né? A gente fala em sustentabilidade. Alex, isso desde sempre teve na essência dessas empresas têxteis de Santa Catarina e do Brasil, que são referência até hoje nas suas áreas de atuação. É um orgulho enorme que eu tenho de ter começado essa história, né, pessoal e profissional lá dentro da Hering. E a minha área foi crescendo, o saque foi ganhando outros contornos, depois ele chamava-se marketing de serviços, era uma área nova também, bem disruptiva para a época, e eu cuidava de tudo. De catálogo, eu cuidava das feiras, por mais de 20 anos eu fiz as feiras, né, levando as nossas marcas pelo Brasil. Eu cuidei da primeira loja virtual da Hering em 1999. A Hering foi a primeira marca de roupa vendida pela internet. Ficou até 2002 no ar e saiu. A bolha da internet, né? Sim, se você não tivesse na internet o primeiro boom, tem gente que está nos ouvindo que nem era nascido, mas as pessoas diziam assim, se você não tiver a sua loja na internet, o teu negócio quebra. Até hoje tem gente que fala isso. Até que a gente entendeu que era tudo omnichannel, tudo híbrido, e o consumidor quer ser atendido de qualquer jeito. Mas naquela época nós tentamos. Eu até quero chegar nesse ponto, porque eu sei que você é uma mulher que manja de omnicanalidade, teve lá no Vale do Silício, viu muita coisa. E a gente vai, quando chegar nesse momento presente, eu vou querer puxar justamente esse olhar que a gente tem que ter mais abrangente sobre todo o caminho. Então vamos acelerar. Segue na tua conversa. Não, vamos acelerar o passado. Marketing de serviços, o primeiro cartão bandeirado para as lojas Hering Store, foram projetos que eu ajudei coordenei na minha equipe, sempre em equipe, né, Alex? Sim. Porque realmente assim foram times maravilhosos que eu tive a honra de pertencer.
E aí a coisa foi indo até que eu assumi dentro de uma estrutura que a Hering já estava, depois de ter passado por uma crise, né? Quem acompanhou também de 2002 a 2007 foram momentos, 2005, 2006 foram momentos bem desafiadores para a maior têxtil aqui de Santa Catarina, até que a gente se reinventou. Logo depois cresceu, duplicou, vieram as franquias e etc. Então eu sempre brinco que a minha área era como se fosse uma incubadora de startup dentro da Hering. Coisas pequenas que não sabia se tinha futuro ou não, se ia dar certo, se o mercado ia atender, se ia... Bota lá na área da Amélia, bota lá na mão da Amélia. Amélia! Aquela! O nome da menina é Amélia, era eu lá. E eu recebi, eu nunca soube dizer não, Alex, talvez é um grande defeito meu, eu digo sim para tudo até hoje, e às vezes compro umas roubadas que só Deus sabe. Mas, enfim, naquele momento... Me identifico. Pessoal. Já falamos sobre isso, nós dois, sim. né? Enfim, foi indo e foi um crescimento de carreira até que, então, eu me tornei gestora de comunicação institucional e sustentabilidade. Mas só tem um pedacinho dessa história que eu não posso perder. Eu não tinha faculdade, lembra que eu contei, né? Sim. Depois de muitos anos, fui fazer vestibular, a FURB era super concorrida, eu me lembro que eram, se não me engano, 16 candidatos por vaga para administração, sem cursinho, sem nada, pois eu passei no vestibular. Não sei como, mas não tinha dinheiro para pagar. Não tinha. Contava moeda no final do mês para comprar o leite do filho. Fui para o meu gestor lá na Hering e disse, olha, queria muito estudar, eu quero crescer aqui dentro, mas não tenho faculdade. Ele falou, Amélia, a gente tem uma fundação aqui de 1935. E essa fundação, nesse exato momento, ela fornece bolsa de estudos para, sim, pessoas como você, a gente tem... né, vontade de que você cresça aqui dentro, e a gente paga até 70% do curso, mas 30% e a matrícula você precisa pagar. Meu Deus, Alex, era o que eu precisava. Eu não sei onde arrumei dinheiro. Mas olha se não é uma ironia do destino. Se lá em 1998, né, eu fiz faculdade, me formei acho que em 2003, tudo já há mais de 30 anos, 25 anos, eu recebi esse valor da fundação para pagar minha faculdade, anos depois eu me tornei diretora da Fundação Hering, por muitos anos, e mais para frente, quando fiz o meu encerramento de ciclo em 2016, como colaboradora da Hering, já com 25 anos de casa, eu me tornei gestora através de uma PJ, a minha empresa chama Mina Cultural. Mina é o nome da esposa do Hermann Hering, fundador da Hering. Eu quis homenageá-la com o nome da minha empresa, desde 2016. Repetindo a história da família do teu pai, Repetindo. Que homenageei as pessoas com o nome. Bom, eu não tinha me lembrado disso. E a Mina, então, passou a administrar a fundação até em 2022, né? Quando eu passo a gestão, então, para a Josiane, que me sucedeu e está lá fazendo um lindo trabalho. Mas a fundação, que há 20 e tantos, 30 anos atrás, foi quem abriu a porta para que eu pudesse fazer um curso superior, eu depois pude retribuir, abrindo portas e despertando sonhos através dos projetos incríveis que eu ajudei a construir e liderar pelo Brasil, nas mãos da fundação. Mas, Amélia, você não acha que... quando a gente tem uma gratidão, a gente se entrega mais. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, de alguma maneira, é retribuir, né? Seja fazendo um bom trabalho, seja entregando o melhor da gente. Você sabe que eu tenho sempre falado da questão de alta performance, inclusive com as pessoas que trabalham comigo, ou nos lugares onde eu passo. Entregar, na minha vida, entregar só o suficiente não é desconhecido, né? Para mim, a gente tem sempre que entregar o máximo. E isso é uma forma que eu tenho de retribuir, porque eu recebo o máximo, às vezes. Então, eu acho que é muito bacana essa tua história de ter recebido, porque você encontrou também gente que te entregou, né? E isso ensina pra gente fazer diferente. Eu acho que você, no fim das contas, se destaca por fazer diferente. Me traz um pouquinho de como você está vendo esse momento hoje, porque a gente chegou rapidamente a esse momento presente. E nesse momento presente, a gente tem uma Amélia que pivotou diversas vezes. Aliás, quem me ensinou a usar a palavra pivotagem foi você. Aliás, quem me fez voltar a estudar... porque eu me formei no século passado, né? E depois eu resolvi fazer... Eu comecei algumas faculdades, algumas pós-graduações e não acabei. E eu concluí, através do teu convite, o meu Master, o MBA Priori,
de reinvenção do setor têxtil catarinense, por convite seu. E foi, para mim, uma experiência muito bacana. E as suas contribuições sempre foram incríveis, provocadoras, provocativas. Então, foi uma experiência muito legal. Vamos falar disso. O Alex, eu aprendi com o meu diretor na Hering, o Carlos Amaral, vulgo Kiko, né, para a sociedade blumenauense, amado por todos aí, que a vida é relacionamento. Você precisa cultivar o teu networking genuinamente. Não é porque eu tenho algo que você pode me dar ou vice-versa. Sabe, a gente tem que gostar das pessoas genuinamente. E eu recebi isso de casa, né? Meu pai, enfim, a minha mãe conseguiram me deixar esse valor. Pois olha, por essa capacidade de gerar networking, durante os meus 30 e tantos anos de Hering, eu nunca fiquei restrita ao meu ambiente empresarial. Eu sempre procurei olhar ao redor o que eu pudesse contribuir. Quando eu conheci, em 2004, o Cristiano Birger, que então, fundador e dono da Tecnoblue, estava começando a história do Santa Catarina moda contemporânea na época, né? Ele fazia o Tecnoblue Notes. Sozinho no Carlos Gomes, ele botava 800 pessoas, jovens, estudantes, para falar de moda em 2004. Eu me encantei com a proposta, sabe, de conectar essa indústria têxtil, porque não se falavam. As empresas eram todas estanques nos seus mundos, fechadas, desenvolvendo, né, a roda, cada uma começando. Deus o livre, Deus né? o livre Vai entrar. Que o outro descobre que Deus eu tô me livre, fazendo. roubava o colaborador, Deus o livre. E o SMC veio para quebrar tudo isso. Desde o primeiro dia, né, eu assinei, inclusive, a primeira ata de Constituição, me lembro como se fosse hoje no Carlos Gomes, uma meia dúzia de pessoas visionárias, como Cristiano, assim, que eu quero nominar aqui, né, Amaral e tantos outros. E eu também, então, quero dizer isso para ti, que hoje quem está na área comercial, quem está em qualquer área da organização, né, porque todos na organização vendem a organização, representam e fazem parte do propósito, precisam saber que relacionamento nasce dessa vontade genuína de você abrir porta, de você conectar. Eu fiz isso na minha carreira, me orgulho muito, sou cofundadora do SMC, que agora esse ano faz 20 anos, e posso te dizer, Alex, que foram essas trocas que fizeram com que eu não ficasse restrita, talvez, àquele universo para o qual, por mais que eu sonhasse, eu tivesse sido desenhada pela minha estrutura familiar, pela minha origem. Eu, como diz, eu tenho um amigo que diz mais quem te vive, quem te vê, né? Lá no Vale do Silício, saindo lá dos Cafundó do Garcia. Depois eu fui para o Japão com uma missão da ABIT Apex, eu fui para os Emirados, eu conheci vários países, mas a minha primeira viagem foi um desafio. A primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2012, pelo SMC. Nós fomos numa missão para Portland com os CEOs das empresas do SMC. Eu não tinha passaporte, não tinha a menor capacidade de pensar que um dia eu comporia uma missão só com empresas grandiosas aqui, né, líderes, e eu estaria lá junto. Mas Amélia, deixa eu fazer um breakzinho na tua história. Que tá ficando tudo confuso, não, né? Não é por confuso. É porque talvez tenham pessoas que estão nos assistindo que não conhecem o SMC. Ah, verdade. O SMC, para mim e para você, é extremamente fácil. É a nossa casa. Quando você estava lá fundando com eles, eu conheci, eu sou amigo do Rui Souza, e na época eu estava passando por um perrengue imenso aqui, que a minha empresa estava dando errado, mas eu conheci o SMC, cara, e fiquei encantado pelo projeto. Por quê? Porque como eu vim de São Paulo e estava chegando aqui, eu tinha uma cultura de mais abertura e mais conversa de networking realmente, e quando eu conheci a história e o que era, eu fiquei muito empolgado, e eu falei para o Rui falou, Alex, mas não dá, porque aqui o SMC é um grupo de empresas e nós somos fechados entre essas empresas. E, graças a Deus, anos depois, 20 anos depois, eu, com a minha empresa, sou associado ao SMC. Mas conta um pouco para as pessoas do que é o SMC, então já aproveitando que você está como embaixador aqui do SMC agora, nesse momento. Não posso escapar disso. O Alex, em 2002, por aí, dos 2000 para frente, a China se tornou a fábrica do mundo, né? Lembra, camisetas a $1 entrando aqui? A nossa competitividade comparada ao mercado asiático, já naquela época, era muito, muito desafiadora. E aí esses empresários, segundas, terceiras gerações dessas empresas fundadas aqui na região, já estavam percebendo que o futuro estava
incerto. Se antes a gente fazia planejamento estratégico no modelo tradicional, 5 anos, 15 anos, 3, 5 e 15, meta para 3, 5 e 15. Nossa, dava até para pensar em 15 anos para frente. Em 2002 a coisa mudou e realmente a China veio trazendo um peso enorme de mudança para o têxtil. E aí, então, esses empresários, eles olharam e disseram, puxa, e se a gente fizesse um movimento de mudança coletivo para o setor têxtil catarinense? Senão não vai sobrar ninguém para contar a história. Muitas das grandes já estavam passando, né? Sim. Pelas suas dificuldades, e não vamos citar aqui, porque E são casos conhecidos. Reinventar. Exatamente, muitas se reinventaram. Por exemplo, como a Hering. Então, esses empresários romperam essa barreira, né? Buscaram o C da confiança, confiaram entre si, sentavam-se à mesa. Obviamente que o que era muito estratégico permanecia dos muros para dentro, mas os outros desafios eram compartilhados. E a gente teve a sorte de chamar Carlos Ferreirinha. Carlos Ferreirinha é um nome conhecidíssimo quando se fala do mercado do luxo brasileiro, ex-CEO da LVMH, para a América Latina, etc. Hoje é fundador e empreendedor na MCF. E ele criou um modelo juntando as empresas do setor, concorrentes entre si, as entidades, como as ABITs, as Fiescs, as entidades de ensino, os estudantes e os professores. Então, o time das empresas, o time docente, discente, as entidades. E esse tripé, que funciona até hoje no SMC, Sim. ele foi crescendo e a gente foi criando momentos, trocas, produtos. O SMC tem uma grade assim, né, de produtos, que quando a gente fala produto é conteúdo que a gente entrega desde a liderança máxima. Entregas para os diferentes níveis públicos. das empresas, né? Passou por muitas fases. Num primeiro momento, a gente queria aquele jovem estudante provocando área de estilo dentro das empresas, fazendo coleções disruptivas, e desfilamos lindamente por muitos anos, mais de uma década, nos lugares mais inusitados de Santa Catarina. Coisas dignas de São Paulo Fashion Week. Realmente fizemos muitos eventos lindos e grandiosos. Passamos por fases, veio pandemia, nos reinventamos de novo e hoje estamos no ápice do momento assim, do SMC. Somos mais de 40 associadas, empresas de prestação de serviços, cadeia estendida, cauda longa, desde de uma máquina têxtil, Sense, Audaces, esqueci, Fábio da Delta, até empresas como a sua, que está conosco, outros movimentos, as grandes, as fundadoras, praticamente todas permanecem. O Rui, antes como Dudalina, hoje como Karsten, é cofundador, conselheiro e a pessoa talvez assim que mais provoca o SMC para olhar para o futuro. As empresas são convidadas, empresas catarinenses que estejam ligadas a essa cadeia têxtil moda, são convidadas, porque a participação, a troca, o networking não existe, acho que em outro lugar do Brasil, o que o SMC promove, Alex. É realmente muito bacana. Eu me sinto orgulhoso em fazer parte e tenho vivido grandes experiências junto nesse projeto e ganhando muito conhecimento e sendo inspirado pelas pessoas. Então, até o Gerson Otto, meu parceiro aqui do... Associado também. Host também é associado. E justamente, olha como é interessante. A gente se viu obrigado a inspirar você, te convidar a participar de conversas inspiradoras, com pessoas inspiradoras. Como nós temos essa oportunidade pelo associativismo, que é uma das grandes trends aí do momento, a gente está compartilhando também com você através do nosso podcast. Amélia, me conta ali mais do seu momento presente, né? Você, semana passada, fez um evento incrível de ESG, né? O ESG é uma das grandes tendências hoje que une o pilar da governança, do meio ambiente e da sustentabilidade, né? Conta para mim como é que foi esse evento. Alex, já não é mais tendência, né? Falar disso já não é mais novidade, mas ainda não está fácil, viu? Antigamente, quando os reis, né, eles dominavam, vamos dizer, os seus reinados, e eles iam receber uma notícia ruim, eles já sabidamente receberiam uma notícia ruim de um outro reinado, por exemplo, que eles seriam atacados, né? Vinha um cavaleiro para entregar uma notícia, sabe o que eles faziam? Mandavam matar o entregador da mensagem, matava o emissor,
para não receber, achando que isso Mensageiro. Mensageiro. Matava o mensageiro, não o emissor. Desculpa, matava o mensageiro. Eu falei emissor. Então, os reis mandavam matar o mensageiro. E a gente está quase matando o mensageiro, né? O mensageiro enfim, são pessoas e organizações e movimentos que estão dizendo para a gente, está por um fio a nossa vida no planeta. Não é exagero. Eu não vou discutir aqui se é aquecimento global, se é a influência do homem, se não é, se é o nosso impacto, porque existem vertentes e pensamentos que acreditam em tudo, que é o ciclo natural da Terra, que inclusive não existe, nem existe aquecimento global, uma vertente grande acha isso, uma outra vertente acha que nós, homens, seres humanos, somos os grandes responsáveis. Não importa quem está certo, importa que se nós não fizermos algo agora, pelas nossas organizações, pelas nossas famílias, para que a gente, no CPF, assuma, né, essa responsabilidade pelo planeta, pelo ar que respiramos, pela água, pelas relações, pelas pessoas, pelo desenvolvimento, porque não tem inteligência artificial que vai dar conta de tudo. Não, até nesse ponto, um dos grandes causadores de... A inteligência artificial consome muita energia. E isso é um recurso escasso no planeta que gasta outros recursos naturais existentes. Então, afeta. A gente tem que começar a ver que o nosso modo de vida afeta o planeta. Não dá para... A gente vem aqui de um inverno extremamente quente. Nós estamos nesse... Não dá para a gente se omitir para fatos que têm acontecido, né? A gente... acaba de ver as queimadas afetando o ar que nós respiramos no sul do país por queimadas que ocorrem no centro-oeste. E não estou, de maneira nenhuma, eu estou matando os emissores nesse caso, de verdade. Eu estou dizendo, gente, é uma realidade. A gente vai ter que lidar com ela. E lidar com ela no nosso segmento ser mais eficiente, gerar menos resíduo, assim como é uma responsabilidade que todo indivíduo vai Gerson, ter. Eu dizia, Gerson, porque ele sempre fala disso comigo, né? Eu dizia, o Gerson fala tanto sobre isso. Qualidade, parece que ficou no século passado, era dos anos 80, não. Um produto de qualidade que tende a ser mais longevo, Alex, ele é mais sustentável por si, porque a gente entendeu o fast fashion como essa moda barata, descartável e democrática de um jeito errado. O Grando da Audaces me ensinou isso. Ele disse, olha, Amélia, lá fora o fast fashion é assim, a moda é feita, ela chega na loja, no ponto de venda, e ela gera rapidamente informações para retroalimentar a indústria, para só produzir aquilo que vai vender de novo, para não produzir saldo. Por isso é fast e fashion. É a moda entregue realmente para o consumidor desse jeito. E a gente entendeu errado. A gente começou a encher as nossas lojas, 80% do que a gente faz é promocionado, 20% vende com preço cheio. A assertividade das coleções, tu sabes, né, Alex? É péssima. E isso tudo é olhar para a sustentabilidade, é olhar para um deserto do Atacama que está com roupa que não acaba mais, uma África inteira que está recebendo o lixo do mundo. E nós fizemos o Mulheres em ESG, um evento para homens e mulheres, uma parceria com o Instituto Brasileiro de ESG, pela primeira vez em Santa Catarina. O SCMC foi co-criador do evento, junto com a Fundação Hermann Göring. Eu reuni o melhor dos mundos, né? A fundação que eu trabalhei por tantos anos, hoje sou conselheira da fundação, o SMC, que eu também atuo como assessora, e nós fizemos juntos. E aí, Alex, foi uma surpresa. Esse instituto não tinha sede aqui, óbvio, e não tinha braço aqui. Me contatou pelo LinkedIn, eu comprei o desafio e conectei 5 outras mulheres especialistas em ESG, todas que trabalham em áreas, empresa grande, menor, empreendedor individual. E nós 5 fizemos um evento acontecer lindamente no dia 24, na sede da Hering, na Fundação. Um evento que ele virou modelo. O Convention Bureau nos apoiou e disse que vai tomar o nosso como modelo, porque em muitos detalhes da água que nós servimos, que não teve copo descartável, a cafeteria especial, que trabalha com pessoas com deficiências, né, e síndrome de Down, que serviu o nosso café e lançou o chocolate, a eco bag, ao crachá com papel semente, ao cordão de tecido reciclado, a yoga que fizemos lá no Jardim da Hering, assim, da alimentação ao brinde, aos conteúdos, às palestras, tudo foi pensado para que a gente pudesse causar um impacto social positivo e um impacto ambiental
cada vez menor. E conseguimos fazer lindamente. Já tem outras cidades querendo levar o Mulheres em ESG, Olha né? só, hein? Não sei se a gente leva com esse nome, porque essa é a marca do Instituto, mas temos uma conversa dia 10 agora com Joinville, no Ágora Parque, deve estar recebendo aí, se não esse ano, porque eu acho que está meio apertado ainda para o ano que vem. Já conversamos com uma empreendedora de Maceió, uma amiga que está lá, Amélia. que eu conheci na Denim City, querendo levar o evento para Maceió. Tem umas 4 cidades, Alex, que estão buscando trazer assim, profundidade para o tema, porque tem muito conteúdo bom. Mas o que a gente quer saber é a empresa indústria que fez de verdade, que botou a mão na massa. O meu painel que eu conduzia foram 5 diretoras e CEOs. Nogale, IPEL, Sênior, Badesc e Hering. 5 diretoras, uma delas fundadora da empresa, a Nogale, a Maitê, que contaram. A única pergunta que eu tive para elas foi a seguinte: como vocês estão tornando esse tema, o ambiental, o estratégico e a governança, no modelo de negócio, um match entre o propósito da organização, o modelo de negócio e essa temática, para que ele saia do periférico. É a área de sustentabilidade que cuida, isso está no RH, isso é lá da controladoria, a parte de governança. Nós somos pequenos, não temos conselho, não. Não tem tamanho de empresa e não tem desculpa para você não olhar para as pessoas, para o teu impacto e para os dados que você tem na mão, para as informações, para como você organiza, como você exibe. Porque aquela narrativa, aquele eu da narrativa, é a narrativa que a nossa empresa precisa contar também. Mas não pode mais ser greenwashing. Ela não pode mais fazer de conta, né, Alex? Ela não pode fazer um comercial bonito. E como você falou na tua fala anterior, não ter nem um saque para atender o consumidor. Sim. Eu acho que o que eu vejo é que realmente hoje ser empreendedor exige que você tenha múltiplas competências. Nós vivemos a era da multidisciplinaridade. O cara tem que olhar para o social, ele tem que olhar para as pessoas são tudo no negócio, né? Ele tem que olhar para o ambiente que ele está inserido e a sustentabilidade, inclusive, da empresa, para que ela tenha... o que eu falo sempre, a empresa tem que quer começar a sustentabilidade, começa dando lucro, porque é a maneira que você tem. Eu sou totalmente a favor do capitalismo consciente, né? Então, eu creio que o capitalismo tirou da miséria muita gente no mundo. É só olhar a China nos últimos anos. Ela é socialista, mas ela é extremamente capitalista. Olha como as pessoas melhoraram a qualidade de vida delas por terem o acesso, exatamente. Então, a gente precisa olhar para o ambiente, mas precisa ter esse empilhamento de competências. Foi-se o tempo do especialista, é o tempo do generalista. Exatamente. Tem um monte de podcast falando sobre isso, sobre a pessoa que tem múltiplos talentos e que vai pivotar muitas vezes de carreira. Talvez nós tenhamos ficado meio no têxtil e nos correlatos, assim, né? Por 30, 40 anos eu, 20 anos você. Mas os jovens, os nossos... Não, 20 anos não, são 33. Entregou também. O Alex, mas os nossos filhos e netos... talvez conhecerão muitas áreas, conhecerão muitos setores, muitas indústrias, não vai ser como a gente, muito fixo num setor só. Então, acho que essa é uma grande mudança. E nós tivemos 2 oportunidades de estarmos juntos estudando sustentabilidade. A cadeira do Priori foi incrível, nosso professor português lá, agora vai me fugir o nome dele, mas foi, assim, para mim, uma aula maravilhosa. Não, a gente, assim, o conteúdo do Priori, e isso eu tenho que ressaltar, a Federação da Indústria de Santa Catarina, que criou um programa através da Academia Fiesc de Negócios, que foi extremamente relevante. Lógico, nós somos a primeira turma, provavelmente em outras ocasiões, em outras turmas, foi aprimorado, mas trouxeram alguns temas que eram tendências e como transformar essas tendências em algo que a gente podia desenvolver em competências na empresa. Até a questão de planejamento estratégico como jornada contínua, que é uma das coisas que a gente viu, são ferramentas interessantes para a gente lidar com esse mundo extremamente volátil. E essa nova competência que o Priori ensinou é a tal da ambidestria. Exatamente. É um olho no peixe e outro olho no gato. É cuidar do hoje, o horizonte 1, blindar o meu negócio, criar algum diferencial, mas olhar o horizonte 2 e 3. Foi difícil para a gente, Alex, desenhar o horizonte 3, né? O horizonte 2 a gente chegou,
Sim. Horizonte 3. Horizonte 2 é aquilo que a empresa ela sabe que precisa fazer, não faz ainda, mas acha que tem competência. O Horizonte 3 ela não sabe o que é. Ela não sabe se tem competência, mas ela sabe que o mundo está mudando e vai para aquela direção e pode ter uma pista ali de uma reinvenção. Então, não é simples assim, né? Não, porque Mudar. é mais ou menos pensar assim, o que pode acontecer no teu negócio que ele não existirá mais? Quem vai matar o teu próprio negócio? E Que seja você. Melhor que sejamos nós. Porque a gente mata e nasce com outra cara e segue. Até fiquei meio arrepiado, né, aqui, Amélia. É bom. Porque é verdade. Será? Como é que vai ser esse futuro? Agora, a gente também tem que lembrar que os negócios são feitos do presente, né? Então, aquele negócio, o Rogério Scher dizia que aquela questão da fera e o bebê, né? Então, a gente vai ter que saber criar o Horizonte 3, que é o bebê, mas alimentando a fera, porque senão a fera mata o bebê. Mas também a gente não pode deixar que o bebê mate a fera, porque ela não vai ter alimento. Então é olhar para o core do negócio, olhar para as competências, já as capacidades estabelecidas dentro do nosso negócio e alimentar cada uma delas para que a gente possa crescer o negócio como um todo e em plena adaptação do futuro. E com um olhar multi-stakeholder. Não é só o olhar do acionista, não é só o olhar da última linha do balanço, é o olhar de todos que são impactados e impactam o teu negócio. Porque senão você vai ficar míope, uma lente. Lembra as lentes, né? Sim. Nós aprendemos muitas metodologias. O Priori realmente foi algo assim que disruptivo. O SMC tem grandes contribuições, porque nós batemos tanto na porta da federação, pedindo que a federação olhasse para o têxtil com mais atenção, e tivemos o presidente Mário de Aguiar, atual presidente da Fiesc, abrindo essa porta generosamente. E o primeiro setor que recebeu, né, o programa de reinvenção da indústria foi o Priori, hoje já passou para outros setores também. E nós tivemos a honra de levar 14 empresas têxteis de várias regiões aqui de Santa Catarina para participar. E a nossa aula de sustentabilidade, a nossa jornada, né, toda segunda-feira, das 7 às 10, online, uma vez por semana, uma vez por mês nós íamos presencialmente para Floripa. Foi algo assim que me realmente ressignificou o meu entendimento do que é um modelo de negócio sustentável. Depois, no SMC, nós fizemos uma trilha, também com a Rafaela, que foi bem bacana. Sim, muito legal. E agora fizemos aí o Mulheres em ESG, que trouxe a urgência das políticas climáticas, né? A nova política do ar. Estados e municípios serão fortemente cobrados pela qualidade do ar, com medições que acontecerão aqui, feitas no Brasil, não mais por institutos de fora, como é feito hoje. Então, a análise do ar, estando aqui, como você mesmo disse, né, as últimas semanas passamos aí aquele sufoco com as queimadas, será analisado, e estados e municípios, obviamente, cobrarão da iniciativa privada as suas próprias emissões. Então, é em cascata, é em cadeia, a conta vem. Não dá para mandar matar o emissor, tá? Vem a conta. Então, o quanto antes eu estiver olhando para a minha operação, para a minha produtividade, para o jeito que eu faço, quando eu vou comprar uma nova máquina, como é que eu estou investindo? Né? O Gerson ajuda tanto aí nos projetos de Lean, nos projetos de revitalização de parques industriais. E vamos Amélia, fazer melhor, né, Alex? A gente tem que fazer o seguinte, determinadas coisas estão aí. Se elas estão aí, vamos usar como oportunidade. A gente tem uma cadeia do algodão no Brasil, que é sustentável, menos produto sintético. A gente tem a gente tem mais floresta de eucalipto plantado aqui do que todas as florestas unidas da Europa. Só eucalipto plantado no Brasil. A viscose, outra fibra, que a gente pode aproveitar, né, para produzir, é mais sustentável, as fibras celulósicas. A gente tem que usar essa força para poder ganhar o mundo. Porque a gente hoje tem a competência do têxtil. Eu costumo dizer que Santa Catarina é extremamente exportador de têxtil. Porque a gente faz a distância daqui para o Nordeste, que é onde vai 80% da nossa produção de malha em rolo, é basicamente a distância de Portugal até, sei lá, a Rússia. É a mesma distância, daqui até... Eu tinha pensado nisso, mas é verdade. Mas a gente é extremamente exportador e a gente manda para fora o que é produzido em Santa Catarina. Então, a gente hoje tem um mercado têxtil que abastece o mercado interno. Se a gente conseguisse
profissionalizar cada dia mais esse setor e que as pessoas viessem para o texto porque elas vissem a capacidade de fazer parte de uma indústria global e moderna e desafiadora, diversa, com mulheres, com homens, com gente que veio lá como é que é o nome da onde veio o teu avô? Miserinha, meu Miserinha, para o mundo, ela vai falar assim, eu quero entrar nesse negócio. E aí a gente poderia estar vendendo para o mundo inteiro, porque o Brasil tem chance de ser mais sustentável que os nossos concorrentes, que são os asiáticos. A gente tem que parar de ser essa promessa para ser realmente o presente, né? O país do futuro. Desde que eu ia na escola eu ouço isso. O Brasil é o país do futuro. Gente, a gente tem que ser o país do presente. Quem não constrói presente não tem futuro, né? Essa é a dinâmica aqui do podcast de vocês, é passado, presente e futuro. Sabe que hoje eu ouvi um podcast e achei muito interessante. Tem uma civilização, né? Que quando eu digo assim passado para você, Alex, você olha para onde? Desculpa. Olha para onde? Você olha para onde? Para trás. A gente tem esse instinto, né? Essa civilização, quando fala em passado, olha para frente. Sabe por quê? Porque o passado é a única coisa que você pode ver. Você pode ver o futuro? Não. Então, o passado não está aqui. Ele também está aqui. E essa coisa do tempo linear, né, de passado, presente e futuro, é uma invenção também. Porque tudo acontece ao mesmo tempo, que é o tempo que você está vivendo aquela experiência. E eu achei tão interessante essa lógica. Quer dizer que o passado está na frente, não está atrás? Está na frente, porque eu posso enxergar o passado. O que eu não posso ver é o futuro. Esse, sim, está em algum lugar que eu não sei. Mas, para mim, o futuro já chegou. São os futuros, né, que estão sendo possíveis de construir agora pelas nossas escolhas. E não está fácil fazer escolha. Nós temos opção. O que nós não estamos é buscando, de verdade, um aprofundamento pela educação do consumidor. Quem faz a tua roupa? Eu comprei essa tech shirt aqui da Insider, estava louca para provar. Eles patrocinam vários podcasts que eu assisto, tem uma pegada tecnológica no tecido, eu fui atrás de um monte de informação, neutralidade de carbono, etc, assim como camisetas da Hering, etc. Você pergunta quem faz a tua roupa? Você pergunta quem faz o teu calçado, de onde vem, o que impacta? A gente não está querendo, talvez, como consumidor, exercer o nosso melhor papel, que é também fazer parte desse ciclo de mudança. Mas eu não vou me aguentar, Amélia. Eu tenho que dizer que na TRT eu vendo esse tecido. Será que não é TRT, não? Não é. Ainda não. Mas a gente tem essa base na TRT. Não amassa, não tem odor e está bonita porque, olha... Eu aproveitei que o meu colega host não está aqui, eu tive que fazer o meu jabá. Hoje não deu para não aguentar. Mas a gente tem essa base e realmente por conta de tudo isso. E eu vejo que a gente no Brasil hoje tem uma marca como a Insider, por exemplo, cara, revolucionou esse negócio. Ela trouxe um aspecto, por exemplo, uma das propagandas que ela faz é que não desbota. Não desbota mesmo. Ou seja, é feita para durar. É sustentável porque é feito para durar. Então, assim, são detalhes que a gente tem que começar a trazer para a nossa cultura diária. Até porque, por exemplo, hoje a gente não concorre mais com outra roupa só, Amélia. Você lembra do teu evento de ESG? Você trouxe a Nugali, né? Hoje é um chocolate que te traz o quê? Uma experiência. E aí é onde eu ia te fazer encaminhar nossas perguntas para o final. Como é que tu vê esse momento mundial da experiência? Como é que a gente, no SMC, está entrando nessa jornada agora, né? Dos 20 anos, com esse desafio colocado pelo Carlos Ferreirinha, num evento que houve, a experiência. Alex, agora eu não vejo, eu vivo essa experiência. Eu vou contar, então, a minha última pivotagem, meu último ciclo, né? Não será o último da minha vida, tá? Eu farei outras coisas até os 90. Mas dos 58 em diante, eu passei a empreender com a minha família, o meu filho, a nora, a minha irmã e o meu esposo, na Serra Catarinense. Nós compramos um pequeno pedaço de terra, fizemos 2 cabanas, e há 3 anos. E há 1 ano, nós já recebemos hóspedes desde julho do ano passado. Nosso primeiro hóspede, o número 1, que entrou na cabana,
é o atual presidente do SMC, o Matheus e a Regina, e eu sou grata porque eles trouxeram bons auspícios lá para as nossas cabanas. Chama Alma. O Matheus já esteve aqui conosco, né, também. E ele vai de novo agora em outubro para lá. Chama Alma, Cabanas de Altitude, para quem quiser seguir. Por que eu estou dizendo que a experiência eu estou vivendo agora? Alex, eu nunca pensei que fosse tão desafiador começar um novo negócio do zero, né? Em família, tem o desafio de empreender em família. Você não pode brigar com nenhum sócio, né? Porque você vai brigar com o filho, ele não te deixa ver a neta. Você briga com o marido, você vai dormir de mal. Então, não pode brigar com nenhum sócio. Nós fomos aprendendo nesse ano que tudo que a gente tem para oferecer lá é experiência para o hóspede, desde a decoração da cabana, localização. Mas o que mais chama atenção, sabe o que é? É quando o hóspede chega, sai do carro e a gente vai recebê-lo. Nós temos uma pequena casa container onde nós moramos na propriedade. E eu dou o abraço, assim, Alex, mais apertado que eu puder. Não importa se eu não conheço a pessoa, não importa se ela está receptiva ao abraço, mas eu já selo aquele momento com um abraço. E eu recebo feedbacks dizendo que aquele meu abraço, às vezes foi o único abraço que a pessoa recebeu naquela semana e fez ela entrar na nossa cabana diferente. Aí ela vê a decoração, ela vai para um banho de banheira e ela já vai gostando. E o ponto alto é o nosso café. Eu comecei a resgatar receitas que eu aprendi. Eu sou péssima cozinheira, meu marido é que cozinhava sempre em casa, mas é para reinventar, vamos reinventar. Minha experiência de ir para a cozinha, bolo de fubá, que a avó ensinou e etc. Tudo com muita delicadeza. E essa experiência, num lugar tão pequeno, que você vai pagar nada para estar ali em Urubici, na Serra Catarinense, tem me mostrado coisas que eu ensinava antes. Eu sempre dei palestras, eu sempre compartilhei conhecimento, e eu já falava que era a era da experiência há décadas, Alex, mas eu talvez nunca tivesse sentido tão na pele o que é ter que causar uma experiência para um hóspede, sendo causar o mais causar o impacto, ele vindo às vezes, né, com uma expectativa alta, e você não tendo tudo aquilo, ou não, ou quando chega lá se surpreende, a natureza é exuberante, ele já ama o pôr do sol, o passarinho cantando, a araucária, quando tem pinhão eu já levo o pinhão na cabana, quer dizer, eu vou fazendo com o meu esposo, nós estamos mais lá, né? Mas quando o filho e a nora também estão, é a mesma coisa, com que cada momento, cada detalhe que a gente puder para aquele hóspede seja encantador. E eu sinto falta disso ainda, sabe, nas marcas e nas lojas que eu consumo. Por isso, hoje eu sou muito seletiva, eu tenho comprado muito pouco, eu confesso. Eu virei uma minimalista de carteirinha. Anos que eu não comprava nada, comprei essa tech shirt que chegou essa semana, para testar. Não que eu estivesse precisando, porque eu me atendo muito bem na Hering. Mas eu não sou contra o consumo, não. É que realmente, aos 60... Primeiro, você olha para o teu guarda-roupa, está cheio. Segundo, você tem menos experiência, menos oportunidades. Eu não tenho viajado muito, etc. Então, não tenho precisado de muita coisa. Mas o que eu tenho privilegiado? Aquele restaurante, aquele café, aquele lugar, enfim, aquele cantinho que faz com que eu me sinta especial. Como a gente tem feito dentro do têxtil que o nosso cliente se sinta especial, Alex? Que boa histórias, pergunta. De novo, a gente tem contado? Qual é a narrativa da nossa marca? A gente tem dentro do SMC, né, 40 associados, alguns com muitas marcas. Quero citar a Brandili agora, lançando uma marca nova, especial. Né? E eu tenho visto os cuidados assim, de marcas como essa que estão nascendo nesse novo momento, onde o consumidor realmente ele quer ser tratado. Por mais que a inteligência artificial é que vai determinar o jeito que a gente vai consumir, como a gente vai pagar. Agora, como nós vamos nos conectar, eu ainda acho que é essa diferença, né, de ser humano para ser humano, que não tem como substituir. Com certeza, eu apoio o que você está trazendo para a gente e digo que você que está empreendendo no teu negócio, você que está buscando encontrar uma forma de causar um impacto positivo, pense como você identificaria a tua tribo, o teu caminho, as pessoas que você quer impactar, de que maneira você quer impactar, escutando a elas. O saque, lembra? Lembra o saque? Começamos falando. Olha lá, tá vendo? Tudo resumiu ao saque, mas não, na verdade é a escuta ativa, a estar atento, estar aberto, estar olhando com cuidado,
para chegar aonde a gente tem que chegar, que é no fundo no nosso coração, né? No coração das pessoas. Quero deixar uma dica, Alex, a gente está se encaminhando para o final e nós dois sempre trocamos boas dicas de livro, né? Já deixa essa dica ali, ó, olhando bem ali. Tem um autor que escreveu Pense de Novo, o Adam Grant. Ele escreveu vários livros, Descubra Seu Talento, etc. Todos best-sellers. Mas esse livro caiu nas minhas mãos, presente de uma amiga muito querida, a Carla, que me ajudou a fazer o Mulheres em ESG. E o Pense de Novo foi um dos livros, entre outros, né? Eu estou lendo rápido e devagar agora, mas hoje quero falar do Pense de Novo, que me desafiou a olhar para tudo que eu já tinha como verdade com uma nova lente, com uma nova perspectiva, criando uma nova narrativa, de copo meio cheio, não de copo meio vazio. Eu sou responsável pela mudança que eu quero ver no mundo. O que está na minha mão que eu posso fazer hoje pelo meu negócio, por mim, pela minha vida, pela minha saúde mental? Eu tenho que aprender constantemente essas novas competências que o Alex disse que nós vamos acumulando e empilhando. Elas começam com o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei onde estou, eu não sei onde eu vou chegar. Isso é filosófico, né? Mas nunca foi tão verdadeiro. Então, que nós sejamos mesmo essa mudança que a gente quer ver nesse planeta azul tão lindo aí, que nos recebe há milênios, e que as próximas gerações também tenham acesso a isso. Então, Pense de Novo é a minha dica de leitura. O Texto Inspira é a minha dica de podcast. Passou muita gente boa por aqui, eu ainda estou devendo. Tem histórias aqui que eu não consegui acompanhar, o Alex já me puxou a orelha. Eu estou feliz demais por estar aqui compartilhando essa conversa. Nossa, Amélia, realmente foi um prazer te receber aqui. Acho que foi uma conversa bem ao estilo Texto Inspira e bem ao estilo das nossas pessoas. A gente está acostumado a conversar assim, bater um papo e ir trocando, falando sobre diversos assuntos. Eu tenho certeza que quem está nos escutando com certeza se identificou. E aí eu volto a te convidar. Por favor, vá lá, se inscreve no nosso canal. Eu preciso da tua inscrição. É porque a gente, através dessas pessoas, a gente tem tido um bom alcance, sabe, Amélia? Que bom. E esse alcance não está nos inscritos, são dos outros. Mas eu te peço, se inscreve lá para que a gente possa hypar aqui, como diria meu filho. Quero hypar. Então vamos lá. Texto Inspira. É isso aí. Amélia, muito obrigado. Alex, foi um prazer, foi uma honra. A próxima vez que eu vier gravar aqui, o Gerson vai estar aqui para a gente bater um papo. Sim. A gente tem mais assunto para falar. Eu fiz aqui, como a gente diz, né? Fiz um pouco do enredo aí de começo, meio e fim. E não sei nem se essa história que eu contei fez algum sentido, mas para mim passou rápido. Foi uma horinha aqui que eu não vi passar nessa noite tão agradável na tua companhia. A gente tem um monte de evento agora em outubro para fazer juntos. Sim, exatamente. A gente continua esse papo, só que daí vocês não vão saber, nos bastidores. E aí eu trago, quando eu puder, um pouquinho dos insights que eu aprendo com a Amélia. Gente, muito obrigado. Vai lá. Curte, compartilha, convide, RH, manda para os teus colaboradores. Por favor, manda essa mensagem. Assista lá o Texto Inspira se você quer se desenvolver. Vai que o cara tem uma inspiração e performa melhor. Eu convido você que está aí a fazer isso, tá bom? Um forte abraço, Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito, tá bom?